Olá, meus preciosos, graça e paz. Venho aqui agradecer a todos vocês, a igreja, os amigos que colaboraram, que cooperaram na conquista das 1000 inscrições. Então quero convidar você para que agora retomemos formando um grande exército na conquista daquelas pessoas que serão alcançadas pelo Evangelho do Senhor. Muito obrigado por seu gesto, muito obrigado por seu esforço, seu carinho e sua dedicação. Tudo isso mostra que você tem amor às vidas e quer ver o reino de Deus se propagando na terra. Muito obrigado, Deus abençoe. Graça e paz, igreja, sejam bem-vindos a mais um momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Esse Deus poderoso que nos redimiu e nos libertou. Assim como está escrito lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós somos comprados por um alto preço. Por amor a nós, Deus mandou o seu único Filho para morrer em nosso lugar, para que obtivéssemos a alegria da salvação. E sabemos que não há nada melhor. Então que venhamos entrar com liberdade no Santo dos Santos e através dessas canções adorá-lo e dizer quão santo ele é, porque nós somos redimidos por ele. Poderoso,
Meus preciosos irmãos, meus amigos, distintos internautas, Shalom. Que esta seja uma grande oportunidade para as nossas vidas, celebrarmos ao Senhor. Oferecer a Ele nossas vidas em resposta, em gratidão pelo que Ele fez por nós, dando a sua vida lá no Calvário. É uma alegria compreender esse projeto de Deus dentro da revelação do Espírito Santo para as nossas vidas. Quero aqui, antes de começar a falar algo do que veio ao meu coração para transmitir nesta viração do dia, agradecer a Deus pelo nosso lindo grupo de louvor que acabou de oferecer ao Senhor essas mensagens através do canto, glória a Deus, dentro de um temor, de uma alegria, de um gozo espiritual. Queremos aproveitar também, levar diante de Deus todos os nossos irmãos que trouxeram diante do altar do Senhor o fruto do seu trabalho, resultado da sua obediência a Deus, da sua liberalidade, dizimando e ofertando. E como estamos ainda nesse momento telepresencial, aqui nós vamos oferecer ao Senhor em oração. Te louvamos, Pai, pelo teu grande favor, pela tua grande misericórdia, pela tua grande bondade para conosco. Obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos com todos os nossos irmãos, os nossos amigos, mesmo à distância, mas a certeza de que estamos irmanados no mesmo espírito, tendo um só coração, uma só fé e uma só esperança. Queremos nesta hora te dar graças por todos os teus benefícios para conosco. Muito obrigado pelo louvor que acaba de ser oferecido a ti. Quero te agradecer também pelos dízimos e ofertas que foram trazidos para a manutenção da tua casa. Nesta hora, exaltamos o teu nome pelo privilégio de podermos, através deste momento, comunicar a tua palavra, falar do teu amor, falar da tua salvação, mostrar, Pai, o teu grande amor por todos nós. Doce Espírito, assiste-nos nesta hora, ministrando aos nossos corações a palavra do Senhor, e que ela possa encontrar guarida no coração de todos os ouvintes. Bendito seja o nome do Senhor. E assim saberemos dar a ti toda honra, toda glória e todo louvor para sempre. Amém. Queridos irmãos, preciosos amigos, nesta viração do dia gostaria de falar-lhes um pouco do projeto de redenção, da obra salvífica do Senhor Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia temos um versículo conhecido de todos, João capítulo 3, versículo 16, onde lá está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Compreender nesta hora, pela revelação do Espírito Santo, a palavra de Deus, o projeto de Deus, o projeto de salvação, o projeto de redenção, para dar exatamente sentido ao propósito da criação da raça humana, pois a palavra de Deus nos diz que nós somos criados, formados para o louvor da glória de Deus. Portanto, todo ser humano que não corresponder a esse projeto divino é um sinal de que tem sido distanciado do plano de Deus, distanciado da palavra de Deus,
vive desconhecendo essa revelação de Deus para nós, manifestada através do Senhor Jesus Cristo. Desde os primórdios da raça humana, Deus sempre veio ao encontro do homem. Criador e criatura se encontraram muitas vezes ao longo da história. A partir do Éden, naquela aliança edênica, quando ali Deus encontra o homem sem pecado, tem um projeto para a vida dele, mas este homem, ele não é fiel à aliança. Portanto, desobedecendo, ele sai desse projeto, ele sai desse plano. Mas mesmo assim, Deus não desiste. Vem outra vez e estabelece agora uma aliança adâmica, ou seja, com o mesmo homem, só que agora ele caído no pecado. E a promessa sempre foi de restauração, de levantar o homem para que ele redirecionasse a sua vida dentro dos propósitos de Deus. Ainda assim, Adão não foi fiel a esta aliança. Outras alianças aconteceram, por exemplo, a aliança noética, a aliança davídica, a aliança mosaica, a aliança cananita, todas essas mesmo citadas aqui fora da ordem, mas foram alianças de Deus com o homem. E como todos foram infiéis, Deus, diz a palavra, que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Glória a Deus. Por quê? Porque todas as alianças, elas apontavam para o Messias, para um grande libertador, para o Salvador da humanidade. Assim, aleluia, em Cristo Jesus aconteceu o cumprimento de todas as alianças em que acabei de falar. E ele, portanto, traz aqui uma nova aliança. E ele estabelece essa aliança, ele torna pública poucos momentos antes da sua entrega para ser julgado, condenado, morto e ressuscitar ao terceiro dia. Glória a Deus. Então, somente esta aliança em Cristo Jesus, ela veio, aleluia, ele veio para cumprir todos e abolir os elementos, quer sejam temporais, tornando todos esses elementos eternos. Por isso que em Cristo Jesus, hoje, todos aqueles que têm feito a decisão, todos aqueles que têm recebido Cristo Jesus em suas vidas, aceitando como único, todo e suficiente Salvador e procurando compreender o projeto de Deus, se situando dentro deste plano de redenção, aleluia, crendo no amor, na misericórdia e na graça de Deus, ao enviar o seu Filho Jesus para nos salvar. Glória a Deus. E, portanto, nos diz a palavra de Deus que Jesus veio, nascido de uma virgem, como a semente da mulher, a semente de Abraão, de Isaac e de Jacó e a semente da casa de Davi. Tudo isso faz referência ao Senhor Jesus Cristo. Ele veio para trazer a redenção do pecado. Aleluia, tanto para a nação de Israel como para todas as demais nações. Por isso o texto de João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mundo, o mundo humano. Glória a Deus. Então, hoje nós estamos aqui para compartilhar um pouco da nossa própria experiência por havermos aceitado a Jesus. Glória a Deus. Jesus veio a esta terra revelar Deus, ao mundo. Glória a Deus. Ele veio hoje revelar Deus como Pai.
para mostrar que a humanidade perdeu essa filiação. Porque quando o homem, do seu pecado, ele ficou caído da graça de Deus, ele morreu espiritualmente. Ali foi quebrado o relacionamento espiritual. A Bíblia chama isso de morte, né? Porque nós temos a morte física, é quando o nosso corpo tomba a terra fria. Nós temos a morte espiritual, que é a quebra do relacionamento com Deus. Começou em Adão e permeia a história da humanidade, porque as pessoas têm procurado seguir o seu caminho de pecado, de desobediência, de independência, enfim, de rebelião contra Deus. Glória a Deus. Então, Cristo Jesus veio como o cumpridor de todas as promessas. Como diz lá no livro aos Romanos, capítulo 15 e o versículo 8. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Quando falamos de circuncisão, estamos falando de aliança, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Glória a Deus. Muito bem. Pois Jesus veio, 3 anos e meio do seu ministério aqui, ministério miraculoso, nos diz a palavra de Deus, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Glória a Deus. Não obstante o ministério de Jesus ter sido um ministério fecundo, próspero, miraculoso, mas a palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Porém, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E por essa rejeição, a crucificação foi o ato de transgressão final. Mesmo depois da morte de Jesus e o estabelecimento da nova aliança com os 12 apóstolos, ele ressurgiu, ele ressuscitou, derramou o Espírito Santo e a graça foi estendida, aleluia, a Israel e a todos quantos receberam Jesus como Salvador. Muito bem. No entanto, falando da nação de Israel, mas isso durou uns 40 anos. No entanto, Israel continuou rejeitando, continuou desobedecendo. A nação se tornou um povo debaixo do juízo da aliança e a maldição do sangue inocente. Por isso, não há esperança para Israel fora de Yeshua, o Hamashia. Glória a Deus. Como diz o texto sagrado, mas a todos quantos o receberam, aleluia, João 3,16 diz, aos que creem em Jesus, aleluia, não há perecimento, não há perdição, mas tem vida eterna. Aqueles que receberem Jesus, aleluia, eles se tornam filhos de Deus. Glória a Deus. E aqui está esta nova aliança, portanto, estabelecida. E nela, aleluia, todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, aleluia, ele recebe, ele obtém preciosas promessas. A primeira promessa é a que queremos nos deter neste dia. Aleluia, é a promessa da bênção. Bênção. Glória a Deus. A primeira bênção é a bênção da salvação. Essa palavra parece ecoar de forma muito, vamos dizer assim, num descrédito na vida das pessoas, porque os homens têm mergulhado em si mesmos, nas suas concupiscências, nos seus caminhos, nos seus projetos pessoais. A criatura tem se afastado não só, mas tem esquecido do Criador. Mas todos aqueles
que receberem essa mensagem do Evangelho de Jesus como boas novas, aleluia, da graça de Deus. A boa notícia é que o mundo de trevas recebe a luz, e esta luz chama-se Jesus. Este mundo de trevas espirituais, aleluia, recebe um caminho para seguir, e este caminho é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus, salvação, aleluia. Atos capítulo 16, versículos 30 e 31, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. A palavra salvação, aleluia, ela inclui o significado de salvação da condenação eterna, segurança, preservação, libertação e sanidade, ou seja, e saúde, porque a palavra de Deus nos diz que Jesus tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Aleluia! Portanto, glória a Deus, Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 1, ele diz o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Hoje estamos aqui para proclamar a você uma experiência vivida por nós, vivida por todos aqueles que têm dado ouvido à mensagem do Evangelho. E por isso queremos dizer que Jesus é o Salvador. Isso não apenas, aleluia, proclamamos, mas é uma experiência vívida em cada um de nós. Querido amigo, gostaria de nesta noite, aleluia, dizer a você que experimente essa salvação, porque ao conhecer Jesus, ao segui-lo, você receberá essa bênção gloriosa, e a bênção da salvação, dela advém todas essas demais benesses do Senhor para a sua vida. A palavra do Senhor nos diz no Evangelho de João capítulo 4, que Jesus, após pregar o Evangelho para uma mulher lá junto ao poço de Jacó, sim, na cidade de Sicar, ela, ao receber essa notícia e crer no seu coração, diz a Bíblia que ela deixou ali o cântaro e foi para a cidade e lá proclamou: vinde e vede um homem, aleluia, que me disse tudo a meu respeito. Porventura não é esse o Cristo? E nos diz a palavra que os moradores da cidade foram ali, encontraram Jesus, e Jesus continuou pregando, porque a palavra de Deus diz que ele pregava cheio da virtude do Espírito Santo. E agora a resposta daqueles homens para aquela mulher era a seguinte, ou foi a seguinte: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Glória a Deus. Teologicamente, esta grande salvação, senhoras e senhores, inclui os seguintes benefícios, todos tornados possíveis através de Jesus. Portanto, hoje você está convidado a sair desse isolamento espiritual, dessa clausura onde você reúne com você desânimo, medo, incredulidades, dúvidas, pessimismo e tantas outras mazelas, achando-se infeliz, achando-se desgraçado, miserável. Olhe, neste dia, o Senhor Jesus, aleluia, através da mensagem do Evangelho, está para lhe oferecer vida e vida com abundância. Glória a Deus. Não rejeite, porque não há outra fórmula, não há outro meio, não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor,
foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Ou seja, lá nos primórdios, aleluia, houve uma revelação tremenda da presença divina para os homens. Paulo, o autor da carta, diz aqui, aleluia, que essa palavra, ela começou anunciada pelo Senhor e agora chegou a nós através do testemunho da experiência pessoal, da experiência com Deus. Aleluia. Então, vamos aos benefícios. Primeiro, perdão. O perdão é a remissão da penalidade do pecado. Aleluia. Diz a palavra do Senhor em Atos capítulo 10, versículo 43. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Sim, somente Jesus é poderoso para perdoar. Porque, meus queridos, a maior dívida que o homem tem não é aquela contraída com o próximo no casamento, resultado do seu temperamento, da sua forma de ouvir e compreender as coisas. Não, a maior dívida do homem é com o próprio Deus. E essa dívida chama-se pecado. E Deus sempre veio se revelar ao homem para que ele pudesse sair dessa prisão espiritual, porque pecado é uma obra maligna na vida do homem, no coração do homem, de tal forma que não só o mancha, mas o domina e o escraviza. Não existe outra forma. Ainda que o homem tivesse essa força e essa autossuficiência de largar toda a vida pretérita, toda a vida de pecado, dizer eu vou ser bom daqui para frente, a dívida continua a existir. Por quê? Porque tempo não apaga pecado. Não apaga. Mudança apenas de comportamento não apaga pecado. Por isso está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15, diz assim: e aconteceu que depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Glória a Deus. Jesus nesta terra perdoou pecados. Vamos encontrar uma série, aleluia, mas apenas quero citar uma delas. Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10. Naquele ditoso encontro de Cristo com Zaqueu, o publicano. Ele disse, aleluia, Zaqueu, desce desse sicômoro, porque hoje me convém pousar em tua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo benefício, aleluia, justificação. O que é justificação? É o ato de declarar, aleluia, o pronunciar justo é uma declaração no mundo espiritual de justiça, posição correta diante de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quero lhes dizer, senhoras e senhores, que o pecado traz um incômodo, uma inquietação. O homem não tem paz interior, o homem não tem paz no seu espírito, e ele não tem como redimir, resgatar, conseguir esta paz, nem por méritos, nem por dinheiro, nem por qualquer outra benesse. Por quê? Porque somente pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. É Ele, o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, que nos justifica. E diz lá em Romanos capítulo 3, versículos 24, 25 e 26. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé
no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração, aleluia, da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Deus, daquele que crer em Jesus, daquele que crer no Evangelho, daquele que toma uma decisão. Glória a Deus. Outra bênção, outro benefício é a regeneração. Quando falamos de regeneração, estamos falando de renascimento, de novo nascimento. Jesus disse ao autossuficiente doutor Nicodemos: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Outra feita, no mesmo diálogo, ele disse: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aleluia! Portanto, através dessa regeneração que nós, aleluia, nos tornamos agora família de Deus e podemos chamá-lo de Pai, Deus de Pai. Por quê? Porque no pecado havia o medo, havia escravidão, havia o temor, sim, o temor do amanhã. Mas a palavra de Deus diz que mediante a nossa confissão por Jesus, aleluia, Deus não nos deu o espírito de escravidão, para outra vez andarmos assombrados, amedrontados, com medo da eternidade. Não, mas nos deu espírito de adoção, aleluia, pelo qual chamamos Abba Pai. E nesta convicção, o apóstolo João, conhecido como apóstolo do amor, ele diz na sua epístola, aleluia, primeira epístola, capítulo 3, vede, irmãos, quão grande amor nos tem concedido o Pai, aleluia, que fôssemos chamados filhos de Deus. Olha, meus queridos, não para somente aí. Aquele que recebe Cristo como seu Salvador, nos diz a Bíblia, aleluia. Amados, continua o apóstolo, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele, Cristo, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, aleluia, o veremos. Glória a Deus, o novo nascimento é tremendo, você deve experimentá-lo a partir de hoje na sua vida. Outro benefício dessa bênção é segurança. Aleluia. E segurança de quê? É a segurança de que estamos em Cristo, de que sua presença está em nós, seu Espírito Santo é residente em nós, aleluia, preside, dirige as nossas vidas. Segurança, aleluia, das promessas de Deus, porque diz a palavra do Senhor que as promessas de Deus têm em Cristo Jesus o sim e o amém. Essa segurança, aleluia, porque Cristo Jesus veio a esta terra. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, versículos 8 e 9, aquele que era filho de Deus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E, sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. A salvação implica numa decisão, implica numa renúncia para o pecado, implica em caminhar em novidade de vida e obedecer à palavra de Deus. Outro grande presente, outro grande benefício é a santificação. É através da decisão por Jesus, aleluia, em que o homem é separado para o Senhor e seu santo uso e serviço. Para esta santificação, para esta vida de santidade, Jesus já orou por seus discípulos e orou por todos nós. A oração de uma extensão extraordinária, quando ele diz no capítulo 17, versículo 17 do Evangelho segundo João,
Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus orou pela minha santificação. Por isso aqui, querido amigo, eu quero dizer, não tenha medo de tomar uma decisão, achando que não vai cumprir, que não vai obedecer. Não se trata disso, porque por você há uma provisão completa. Glória a Deus na obra redentiva do Senhor Jesus. Diz a Bíblia, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Paulo, escrevendo aos crentes em Tessalônica, ele mostra a presença de Deus nesse processo santificatório. Ele diz, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção! Aleluia! Outro benefício, que é a adoção. A adoção é o meio, o processo pela qual a pessoa é colocada como um filho na família de Deus. Aleluia! Sim, nós recebemos esse espírito de adoção de filhos. Por este ato, somos estabelecidos como membros amadurecidos da família de Deus. E Jesus é o primogênito entre os irmãos desta vasta família. Aleluia. E por último, desses benefícios aqui citados e enumerados por mim, aleluia, nesta hora para você, é o benefício da glorificação. Aleluia. O que é a glorificação? É a obra final da redenção no aperfeiçoamento dos santos, no aperfeiçoamento daqueles que receberam Jesus nesta vida e o seguiram. Esta nova aliança em Cristo Jesus, ela faz provisão para o cristão, desde a justificação até a glorificação. Romanos capítulo 8, versículos 17, nós lemos assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aqui há uma importante assertiva. Quero dizer a todos os irmãos e aos amigos, principalmente aqueles irmãos que têm andado uma vida um tanto distante do Senhor, uma vida um tanto omissa, displicente, negligente e até mesmo desobediente. Diz a palavra de Deus que a glorificação, aleluia, é para aqueles que andarem em temor, andarem em obediência e santidade. Glória a Deus. Portanto, esse encontro com Jesus traz a plenitude da glória de Deus. E a gente tem essa experiência, anda com alegria, com segurança. Bendito seja Deus. A Bíblia diz que nós andamos aqui, aleluia, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O mesmo Espírito Santo, aleluia, que testificou para nós no momento quando nós estávamos ouvindo pela primeira vez a palavra de Deus. Aleluia, e aceitamos, portanto, Ele cuida de nós, nos ensinando e orientando, e é Ele que vai nos glorificar. Aqui surge a pergunta para encerrar: o que fazer para se salvar? A Bíblia responde, Epístola aos Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Glória a Deus. Por isso, querido amigo, nossa vida é passageira. O nosso tremendo cantor, Adilson Silva, glória a Deus, canta para nós um dos seus belos hinos, que diz assim: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar,
Que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte. Qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Aleluia. E ainda continua o hino dizendo: tens tua alma manchada e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes com corações limpos poderão ter o gozo nos céus. E ele encerra na última estrofe dizendo: se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás, se na última hora, um caminho brilhante de luz. Encerramos esta hora. Não poderíamos deixar de convidar você para olhar para Jesus, que de braços abertos te convida: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Querido amigo, aleluia, um passo simples, mas um passo valoroso. Uma decisão simples, mas uma decisão tremenda, que é uma decisão de fé, é crer. Nesta hora o Espírito Santo convence a criatura, o ser humano, a mim e a você, de que só nascemos em pecado. E viver nesse pecado, teremos uma eternidade sem Deus. Por isso agora, quero convidá-lo a entregar a sua vida a Jesus Cristo. Se você confessa Cristo como seu Salvador e Senhor, aleluia, faça sua esta oração. Ó Deus e Pai, acabo de ouvir a tua palavra. Quero dizer que tenho escolhido o meu próprio caminho, andado segundo a minha própria direção, andado no pecado, no distanciamento de ti, e hoje a vida me inquieta, ela me confunde, ela traz consigo sobre mim uma carga, uma verdadeira escravidão. Mas acabo de ouvir a tua palavra e o teu convite a mim, me convidando a ir a ti, porque estou cansado e oprimido. Eu não tenho como me desvencilhar desse fardo. Eu não tenho como sair dessa culpa. Eu não tenho força, nem esforço algum, nem condição quaisquer para redimir a minha própria vida. Mas acabo de ouvir que o teu Filho Jesus, com um preço de sangue na cruz do Calvário, me permite hoje entrar num pacto com Ele, numa aliança com Ele, e é tudo o que eu quero. Recebe-me, ó Deus, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no teu santo livro, liberta-me de toda a opressão, do domínio, do medo, do pavor, ou do pecado e da condenação eterna. Recebe a minha vida como teu filho, e desde já eu te agradeço. Amém.
Glória a Deus. Agora nós vamos encerrar este culto ao Senhor. Queremos dizer que foi uma satisfação contar com você e no próximo domingo estaremos aqui firmes, proclamando Jesus e lembrando o memorial da aliança. Estaremos participando da ceia do Senhor. Obrigado, meu Deus, por este culto. Estendemos a tua bênção agora sobre todos os nossos ouvintes, sobre a tua igreja, os nossos irmãos, sobre os novos decididos que hoje aqui, aleluia, fizeram conosco esta oração. Que uma semana de bênçãos, de aliança, de paz, de revelações de ti. Guarda-nos, meu Deus. Toma a nossa nação. Toma cada um de nós, nosso ir e vir. Cremos que o Senhor levará a bom termo todas as coisas. Obrigado, em nome de Jesus. A graça do Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós. Amém e amém. Até o próximo domingo, com a graça de Deus. Um abraço a todos. Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. O favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos.
filhos, de teus filhos. O favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família, e teus filhos, e os filhos de teus filhos. O favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família, e teus filhos, e os filhos de teus filhos. A presença irradiante do céu que flores, ao entrares, ao saíres, é forte, pelo dia, pela noite, muito ainda, muita vida, ao chorares, ao sorrires, ele é forte, 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 ele é forte. Olá, meus preciosos, graça e paz. Venho aqui agradecer a todos vocês, a igreja, os amigos que colaboraram, que cooperaram na conquista das 1000 inscrições. Então quero convidar você para que agora retomemos formando um grande exército na conquista daquelas pessoas que serão alcançadas pelo Evangelho do Senhor. Muito obrigado por seu gesto, muito obrigado por seu esforço, seu carinho e sua dedicação. Tudo isso mostra que você tem amor às vidas e quer ver o reino de Deus se propagando na terra. Muito obrigado, Deus abençoe.